Já o Atlético Mineiro tentou contratar uma das maiores promessas da base do Palmeiras, eu me refiro a Benedetti. Zagueiro de só 19 anos de idade, 1,97 m de altura, tem ganhado alguns bons minutos e esteve em 3 dos 4 jogos do Verdão no Campeonato Paulista. Essa tentativa do Galo em ficar com Benedetti aconteceu na temporada passada, no início do ano, segundo revelou Erasmo Damiani, diretor ou gerente geral das categorias de base do Galo. Essa revelação foi feita ao site No Ataque, na oportunidade em janeiro de 24. O Atlético identificou no Benedetti alguém de enorme potencial e tentou convencer o Palmeiras a fazer negócio. Não houve acordo. Benedetti, que havia chegado em 2022 da Ferroviária e que no ano passado, antes de ser promovido ao time principal, marcou incríveis 10 gols em 40 partidas no time sub-20, se aproveitando da enorme estatura. Hoje é inviável imaginar o Benedetti se mudando para outro clube brasileiro. A tendência é que ele ganhe minutos no time principal, se torne peça importante e tenha destino parecido ao do Vitor Reis, negociado com o Manchester City por 35 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros em bônus. Só para completar o noticiário do Galo, Coelho já se despediu do Atlético Paranaense, inclusive pediu desculpas ao torcedor pelo rebaixamento, foi flagrado no embarque em Curitiba, rumo a Belo Horizonte, onde vai passar por exames médicos e assinar seu contrato com o Clube Atlético Mineiro. Última entrevista como jogador do Atlético, vai trocar de Atlético, né, do Paranaense para o Mineiro. Como é que você está se sentindo nesse momento na tua carreira? Sim, feliz por essa oportunidade. Acredito que vai ser um lindo desafio. E nada, tô feliz. Então agora é afrontar esse novo desafio com muita alegria e responsabilidade. O Atlético Paranaense, o que representou para você na tua vida, na tua carreira de jogador? Muito. Atlético, na verdade, depois da minha passagem no Red Bull, eu cheguei aqui, fui muito feliz, vivi momentos muito bons, alguns momentos que não foram tão bons, foram difíceis, mas isso aí me fez crescer como pessoa, como jogador. Então salgo com um sentimento de muita gratidão. Acredito que não foi a forma que eu gostaria de sair, o que aconteceu ano passado, então fiquei muito triste, fiquei muito chateado, mas faz parte do futebol. Só pedir desculpas ao torcedor pelo que aconteceu, mas que saibam que eu sou muito grato e vou levar eles para a vida toda e ganhar mais um torcedor atleticano aqui. Para a gente encerrar, o que te fez escolher o Atlético Mineiro para jogar e você vai reencontrar o Cuca por lá? Sim, foi uma opção assim que a gente decidiu junto com a minha família e eu também pelo projeto deportivo que eles apresentaram. Foi dois poucos clubes, acho que 3 clubes que me apresentaram um projeto muito legal. Então acho que minha decisão foi por isso, por um projeto que me anima, que me entusiasma, então fico feliz e espero aproveitar. Vou trabalhar com muita responsabilidade e muito orgulho de representar o Atlético agora, o Atlético Mineiro. E quem sabe um dia voltar para o Paranaense. Tomara. A gente não sabe as voltas da vida, mas eu saio grato agora, como eu falei, mas agora vou para um novo desafio e como eu falei, tenho certeza que vai ser um ano bom, um projeto bom com o Atlético e daqui em frente que tomara que a gente se encontre no futuro. Atlético que jogou ontem pelo Campeonato Mineiro, aliás, Campeonato Mineiro que teve a sua 3ª rodada aberta no sábado, com um empate 1-1 entre Cruzeiro e Betim no Mineirão. Tivemos mais 1-1 ontem no Parque do Sabiá pela manhã, Uberlândia e Itabirito. Aí, lá no Mamudão, em Valadares, o Tombense venceu o Democrata por 1-0. Em Pouso Alegre, Atlético e Pouso Alegre, ou Pouso Alegre e Atlético empataram em 0-0. Em Ubá, o Aimorés venceu o Atlético 2-0. E no Independência, o América derrotou o Vila Nova também por 2-0. 0-0 do Atlético ontem, teve jogador expulso e acabou ficando no empate, mais um, né? O time sub-20 do Atlético, 3 jogos, 3 empates. E nós vamos trazer aqui o técnico dessa equipe sub-20, o Guilherme Daladeia, analisando o empate sem gols em Pouso Alegre e um balanço da participação do sub-20 no Campeonato Mineiro. Eu acho que para nós, né, uma equipe muito jovem, com jogadores mesclados do profissional,
a gente tem uma mensagem muito grande aos nossos torcedores. Eu acho que foi um grande desafio para todos nós, comissão técnica e atletas, mas eu acho que a gente representou bem o Galo. A gente sabia das dificuldades, a gente perde o Paulo Vitor ali com 9 minutos do segundo tempo e a gente jogou praticamente 40 minutos com um atleta a menos, mas os meninos foram muito bem. No entanto, nós tivemos acho que as 2 melhores chances reais de gol. Fica esse gosto amargo, mas eu tenho certeza que agora com a chegada do nosso time principal, eles vão conseguir recuperar. O mais importante foi somar também os pontos, né? Então essa é uma coisa que eu acredito que foi muito bem feita. São 3 pontos e com uma equipe muito jovem a gente vai amadurecer e amadureceu muitos atletas, que eu tenho certeza que agora na sequência do campeonato a nossa equipe vai buscar sim a classificação. Alexandre, o que dizer de mais um empate do time sub-20? E eu achei o jogo horroroso. Eu assisti o primeiro tempo aqui antes de ir pro Independência, que eu comentei o América, achei horroroso. O Romano, assim, esses 3 jogos, né? Eles só comprovaram o que a gente já sabia, né? Mas eu acho que assim, com mais evidência, porque acaba que eles, como eles estavam representando o Atlético, né? O time principal do Atlético no Campeonato Mineiro, realmente o Atlético passa por uma crise nas suas categorias de base, né? É o pior trabalho de Belo Horizonte, mas assim, muito disparado. O maior desafio, muito mais do que no time principal, é a base. A gente percebe que o torcedor ele é muito ansioso pelo time principal, por título. Eu, particularmente, acho que o Atlético deveria tentar focar em base. Focar em base para poder tentar reverter essa situação que é desastrosa. A gente não consegue ver, né? O Gabriel Delfim é um bom goleiro, se deu bem, mas é um universo muito pequeno pra gente poder cravar, né? Realmente foi muito bem. O Lobac é um bom atacante, mas porque os jogadores que tinham que carregar a responsabilidade, e aí a gente fala de Paulo Vitor, de Robert, o próprio Luiz Felipe, né? Foram muito mal. Paulo Vitor ontem com uma jogada, pelo amor... Eu acho que o juiz até errou. Aquilo pra mim não era nem lance pra amarelo, era lance pra vermelho direto. Direto, né? Ele deu uma pesada nas costas, no pescoço do cara. Quer dizer, um negócio totalmente estabanado. Sem... O Robert, sabe? Então, é uma situação realmente preocupante, porque... é difícil tirar alguém desse time aí que possa servir ao elenco principal, tá? O Gabriel Delfim vai ser o reserva do Everson e realmente mostrou qualidade, mas tirando ele é complicado. É complicado. E eu ouvi uma entrevista anterior do Daladeia, Nath, em que ele apostava muito no fato de que, por exemplo, o Paulo Vitor e o Robert já terem entrado em jogos do time principal, já terem treinado. Eu senti que ele baseava mais ou menos em Delfim, Paulo Vitor e Robert uma certa experiência pro restante da garotada. Tirando o Gabriel Delfim, a gente não viu nada nos dois sobre isso, né? É verdade, Romano. Ele esperava que eles fossem, de alguma forma, uma referência técnica do time dentro de campo, fossem também orientadores, né, dos demais companheiros, e não foi isso que a gente conseguiu acompanhar nessas 3 partidas. O Robert, inclusive, até por característica, né, como um meia aí de articulação, deveria ser o cara a construir o jogo, né, a bola passar muito pelos pés dele. A gente não viu isso, né, por muitas vezes o jogo do Atlético até mais construído pelos zagueiros do que pelo seu meio-campista. Eu estou muito com a opinião do Simões, já havia dito isso aqui até depois da partida contra o Democrata de Valadares e minha opinião não mudou. Nenhum desses atletas, com exceção do Gabriel Delfim, tem condição neste momento de ser integrado, de ser aproveitado ao time principal. Não quero dizer aqui, a carreira dele está fadada, não vai dar certo. Não, nada disso, mas é uma situação preocupante, principalmente desses que são um pouco mais velhos, que já têm uma certa experiência no profissional, aí com 20, 21 anos, mas acho que tem outros que ainda têm um caminho a ser trilhado. Eu gosto muito do meu campista do Índio, tem só 16 anos, fez boas partidas pela Copinha, aí acho que nesse caso ainda há uma trajetória, acho que pode se salvar nessa geração. Mas não vou ser também, Romano, covarde aqui, de ficar falando só dos atletas não, viu? Precisa passar um pente fino nessa base do Atlético,
processos de seleção, de desenvolvimento desses atletas que precisam ser revistos, né? Questão aí do investimento, diretoria tem que entender o que precisa ser mudado também. O Simões falava aí, né, da disparidade no comparativo da categoria de base do Atlético com os demais. Cruzeiro e América, recentemente finalistas da Copinha, faz 10 anos da melhor campanha do Atlético na Copa São Paulo de Futebol Júnior, que foi quartas de final em 2015. O Atlético não consegue ser campeão mineiro. Tô falando do cenário estadual, campeão mineiro desde 2019. Não tem retorno técnico, não tem retorno financeiro, então tem um problema a ser resolvido, né, Romano? Só para você ter uma ideia, no jogo de ontem o América terminou, tudo bem que é uma necessidade, o América é uma situação diferente, mas terminou ontem com 5 jogadores da base em campo. 5 jogadores da base em campo. Terminou com Júlio, zagueiro, Matheus Henrique, lateral direito, o Adson no ataque, Cauã no meio campo, Paulinho na lateral esquerda. Então ele terminou com 5 jogadores formados nas categorias de base, jogando uma partida oficial do Campeonato Mineiro. O Rodrigues Almeida está até participando aqui no chat, e eu achei interessante a participação dele, porque ele fala o seguinte: boa tarde, Romano Simões. Deladé é um cara de pau, um humorista, dizendo que o Garinho representou bem. Bem mal, né, Romano? Meu Deus, que time... Um amontoado de jogadores mal treinado. E um detalhe, a Nath falou sobre o time que disputou a Copa São Paulo, né? Citou aí o Índio, tem também o Gabriel Pfeiffer, que se destacou, é o time sub-17, que é nem o sub-20, porque o sub-20 foi preparado, né? Ou pelo menos teoricamente, para disputar esse início de Campeonato Mineiro. Então, uma situação complicada de você tirar jogadores, poder buscar algum jogador que o Cuca possa utilizar. A impressão que eu tenho, a impressão não, né? Pra mim, ô Simões, eles perderam uma grande chance de mostrar serviço pro Cuca. Eles perderam uma grande oportunidade de mostrar serviço. É bem assim, a gente fala, e olha só, se a gente for pegar, Romano, ainda o Atlético, esses meninos, né? Eles encararam adversários de um nível técnico baixíssimo. Os 2 últimos, então, são os piores times do campeonato, né? Sim. Democrata de Valadares e o Pouso Alegre a gente já tinha visto contra o América, realmente, né? O Aimorés é estreante, né? Na primeira divisão, e foi o primeiro jogo, então tem todo aquele aspecto. Você vê que ele pegou o Tombense, pegou o Atlético ontem e ganhou 2-0. Mas, de toda forma, é essa situação, né? Essa situação que, assim, a gente percebe que tem alguns jogadores que talvez possam vir a dar frutos, né? Mas, de toda forma, não foi uma estratégia que a gente entende por causa da questão da pré-temporada nos Estados Unidos, mas, de toda forma, eu acho que escancarou mais ainda esse problema que vai ser, com certeza, é o grande desafio do Atlético. Reestruturar as suas categorias de base, até porque estrutura tem, né? Porque